Oi, turminha! Um dia abençoado para todos vocês, tá bom? Um beijo na família e em cada um de vocês. Vamos começar a nossa aula de história. Hoje nós vamos ter, durante a aula, nós vamos ver novamente o conteúdo de História Marcha Criança e História Fortaleza. Tia Dani, nós vamos ter só uma videoaula hoje? Porque é a revisão do conteúdo do trabalho avaliativo, ok? E aí, nós vamos fazer a revisão agora durante a aula. Você vai prestar atenção, porque eu sei que você aprendeu tudo, mas nós vamos ver novamente. E aí, quando você receber o seu trabalho, você vai conseguir responder tudo bem direitinho. Lembrando que o seu trabalho, ele pode ser pesquisado, ok? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Organize o seu material. O livro de História Marcha Criança e o livro de História Fortaleza. Vamos começar? Beijinhos e vamos começar. Vamos começar a nossa aula de hoje. Oi? Vamos lá? Agenda grande na tela. A nossa agenda de hoje. História Marcha Criança. Nós vamos fazer a revisão do conteúdo para o seu trabalho avaliativo e você vai estudar as páginas 74 e 75 e da 80 a 82. É o conteúdo do seu trabalho. E lá, a nossa agenda de História Fortaleza, também nós vamos fazer a revisão para o seu trabalho avaliativo e estudar as páginas 71 a 75. Tia Dani, nós vamos fazer duas provas? Não, é uma prova de história. Só que a prova vai encontrar a prova dividida, tá certo? Questões de história Marcha Criança e questões de história Fortaleza. Nós vamos começar agora com história Marcha Criança. Pegue o seu livro e coloque na página 74 e acompanhe a explicação junto comigo, ok? Então vamos lá. Página 74. Nós vamos estudar o município, né? O Brasil possui um grande território. Para administrar esse território, o nosso país, que é o Brasil, ele foi dividido em quê? Em estados. E os estados foram divididos em municípios. Você já sabe que o nosso país é o Brasil. O nosso estado é o Ceará. E o nosso município é a nossa querida Fortaleza. No seu livro, você vai encontrar as imagens, né, dos municípios brasileiros. O primeiro município é o município de Altamira, no estado do Pará, e o segundo município é o estado de São Paulo. E aí você percebe a diferença entre os municípios. Claro, porque cada um tem o seu jeito, tem as suas características. Continuando, todo município ele é formado por uma área urbana, que é a cidade, e uma área rural, que é o campo. No livro aí você vai observar a imagem da áreas urbana e rural no município de Guaíra, no estado de São Paulo. A nossa Fortaleza, nós temos uma área urbana, é a cidade, ok? Página 75. Os serviços essenciais. O que precisa ter em uma cidade? Que serviços essenciais são esses? Para funcionar bem e oferecer uma boa condição de vida a seus moradores, os bairros dos municípios precisam ter alguns serviços essenciais, como o quê? Rede de esgotos, água tratada, coleta de lixo, iluminação de ruas, hospitais, postos de saúde e entre outras coisas. Eles são chamados de quê? De serviços públicos e são direito de todos os cidadãos. É responsabilidade da prefeitura e de outros órgãos públicos, né, garantir esses serviços a toda a população. Esses serviços essenciais, eles precisam ser, com certeza, eles têm que ser de boa qualidade, né? Uma água tratada, rede de esgotos, coleta de lixo na data certa.
Você pode verificar aí e observar na imagem, no seu livro, coleta de lixo no estado de São Paulo, no município de Valinhos, e a manutenção da rede elétrica no município de Belém, no estado do Pará. Continuando, vamos lá. Em alguns casos, o direito a esses serviços ele não é respeitado. Quando isso acontece, né, você precisa reclamar. Né? Então, assim, quando não passa a coleta de lixo, quando você não tem iluminação pública, você precisa reclamar perante a prefeitura, aos órgãos públicos, tá? Mas também pode acontecer do carro do lixo passar, do caminhão do lixo passar, né? Da coleta de lixo, mas as pessoas, né, nós moradores, alguns moradores, não cuidam do ambiente, colocam lixo antes do tempo, aí acaba acumulando lixo, sujeira na rua. O certo é você colocar o lixo, né, na data que a coleta vai passar, claro. Eu não posso colocar antes, porque aí vai acumular sujeira, o ar vai ficar poluído, animais que são nocivos, né, ao ser humano, eles vão aparecer. Então, nós também precisamos fazer a nossa parte, cuidar do ambiente e não poluir, ok? É página 80. Coloquei na página 80. Bairros e municípios têm história. Os bairros e os municípios têm história. Cada um possui a sua história. Eles também mudam com o passar do tempo. Por isso, é bem provável que o bairro onde você mora não tenha sido sempre da mesma forma que você conhece. Pode ser abertas o quê? Novas ruas, casas podem dar lugar a prédios, árvores podem ser derrubadas, entre outras mudanças. Com certeza, com o passar do tempo, a nossa cidade ela muda, ela se modifica. Nós vimos isso, né? Nós vimos essas mudanças lá em História Fortaleza, quando na Fortaleza antiga, para os dias atuais. Então, a nossa cidade, ela passou por várias transformações e continua passando, ok? E isso acontece também com os bairros da nossa cidade. Vamos lá, continuar. Você vai observar aí o bairro do Porto da Barra, em Salvador, na Bahia, em 1865. E na imagem que você vê logo em seguida, o mesmo bairro, só que em 2017. Você vai perceber que com o passar do tempo, as coisas se modificaram, muita coisa se modificou no bairro, né? Mas mesmo assim, você pode encontrar algumas semelhanças e diferenças, né? Semelhanças, nós ainda temos o quê? O bairro continua ainda, nós encontramos o quê? Prédios, casas, né? O lago, no lago não, o mar, ok? E diferenças, várias ruas foram abertas, vários prédios foram construídos. Agora, leia este depoimento e observe as imagens que o acompanham, comparando as mudanças no bairro. Antigamente, os bondes, espécie de veículos que trafegavam sobre trilhos, circulavam pelas ruas. Carros como os de hoje eram raros. Meu avô um dia me contou que quando ele era criança, era tudo muito diferente. Havia ainda muito engenhos de açúcar e plantações de café. Tomavam conta de uma grande área do bairro. Ainda na Tijuca de hoje, existe a maior floresta urbana do mundo, ou seja, a maior floresta que se pode encontrar em uma cidade, dentro de uma cidade, né? É reflorestada a mando de Dom Pedro II, imperador do Brasil, depois de parcialmente destruída pelas plantações de café. Hoje, a Tijuca é um bairro populoso e com intenso trânsito. Então, com o passar do tempo, o bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, ele passou por grandes transformações. Veja aí 1905 como ele era. Poucas casas, poucos prédios. E aqui, modificou bastante, hein? Uma grande avenida, muito trânsito, muitos prédios. Você vai colocar agora na página 82. Nos bairros, podemos identificar construções ligadas a diferentes atividades, como residências, que são casas, indústrias, comércios e serviços turísticos. Isso também pode mudar com o decorrer do tempo, da história do município, pois as edificações são as construções, né?
podem ser utilizadas de modos diferentes ao longo do tempo. Por exemplo, aí, na imagem que você vê aí no seu livro, a Casa de Cultura no Recife, no estado de Pernambuco, está instalada em um edifício que antes era uma penitenciária, onde as pessoas iam, né? Os presos, né? Então, assim, com o passar do tempo, os prédios, eles podem ser ocupados por diferentes atividades. No caso aí, a Casa de Cultura antes era o quê? Uma penitenciária. Pode ser que os prédios mais modernos que você conhece se tornem no futuro prédios históricos, ou seja, edifícios que nos fazem lembrar do passado e de tudo que acontecia na época em que foram construídos. Na imagem aí você observa o quê? O Teatro Amazonas em Manaus, que foi inaugurado em 1896. E a foto aí é de 1945. Então, o Teatro Amazonas é um prédio bem antigo. Ele faz parte do patrimônio cultural lá do Amazonas, né? Mas nos dias atuais, hoje, o teatro ainda é preservado e funciona normalmente. Então, ele é considerado um monumento histórico. E a foto aí é de 2016. Então, a edificação do teatro, né, o prédio, continua sendo um teatro. Ele não está sendo usado para outras atividades. Agora, você vai pegar o seu livro de História Fortaleza e nós vamos fazer uma revisão do patrimônio histórico da nossa cidade, tá? Que é a unidade 3. Vamos lá. Você vai pegar o seu livro agora na página 71. O que nós vamos estudar? O que nós vamos ver novamente? Lugares da memória da cidade. Você sabe o que é memória? Pense um pouco sobre o que é memória, né? Pense um pouco sobre a memória da nossa cidade. E não esqueça que quando a gente fala de memória, quando falamos de memória, estamos nos referindo a lembrar, rememorar, recordar, perpetuar ou a consolidar, mas também esquecer, negar, renunciar e a recusar. Então, a nossa memória, ela pode fazer tudo isso. Lembrar, rememorar, recordar ou não. Não quer lembrar, esquecer de determinadas coisas, de determinados fatos, ok? Nós vamos ver o que agora? Quando visitamos um museu, uma exposição, um teatro ou um prédio antigo da nossa cidade, estamos contribuindo para a criação de espaços para preservar a memória de Fortaleza. A Praça do Ferreira, um espaço de cultura e lazer. A nossa Praça do Ferreira, que se localiza no centro da nossa cidade e é considerada o coração de Fortaleza. A Praça do Ferreira ainda é o principal ponto de encontro da nossa capital, ou seja, da nossa cidade. Até 1850, o local em que se encontra a praça era apenas um largo de areia frouxa, com muitos cajueiros rodeados de casebres. Então, antigamente, até 1850, a Praça do Ferreira não era assim, ó, calçada, com comércio em volta, só tinha areia, cajueiros e casinhas, casas simples. Nos dias atuais, com o passar do tempo, a praça sofreu muitas transformações. Nós encontramos o relógio, né? A calçada, agora não é mais areia, um grande comércio em volta da Praça do Ferreira, o Cine São Luís, o Excelsior Hotel bem aqui, ó. Então, em volta da praça, a praça sofreu muitas transformações e ao seu redor nós encontramos um grande comércio. Em 1871, foi criada a praça que recebeu o nome atual, ou seja, a Praça do Ferreira, né? Para homenagear o boticário Antônio Rodrigues Ferreira, proprietário de uma botica, ou seja, de uma farmácia. Esse prédio aqui, tá? Era do boticário, ou seja, do Antônio Rodrigues Ferreira, que ele era dono de uma farmácia. E nos dias atuais, continua sendo uma farmácia, só que é a farmácia Oswaldo Cruz. Tia Dani, eu consigo encontrar esse prédio ainda na Praça do Ferreira? Sim, ele está lá e funciona. Você consegue encontrar o prédio lá na praça e ela hoje nos dias e esse prédio hoje nos dias atuais é o quê? Uma farmácia.
Márcia, só que com o nome Oswaldo Cruz. Página 72, nós vamos continuar falando mais um pouco sobre a praça. Em 1902, ocorre a primeira urbanização da praça, pelo prefeito Guilherme Rocha, com a construção de um jardim, na avenida nomeado como 7 de Setembro, em frente ao prédio do atual Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro, que é o Cine São Luís, o Cine Teatro Cine São Luís. Ainda existiam na praça 4 quiosques de cafés, o Elegante, o Iracema, do Comércio e o Java. Na praça você conseguia encontrar esses quiosques aí. Em 1920, a praça sofreu reformas e os cafés acabaram sendo demolidos. Nos dias atuais, você não encontra mais nem o Elegante, nem o Iracema, o Comércio e o Java. Esses cafés, eles não existem mais. Em 1933, a praça sofreu nova reforma, sendo erguida a Coluna da Hora. E a Coluna da Hora, ela ainda existe, ela ainda fica lá na Praça do Ferreira. E ela foi construída, né? Foi erguida em 1933. É bem antiga, hein, essa Coluna da Hora? Em 1991, ocorreu a última reforma da praça, passando a contar com a Coluna da Hora e novos jardins. E em 2001, a praça foi eleita símbolo da cidade de Fortaleza. E desde o início da sua fundação até os dias atuais, ela é palco de grandes acontecimentos, envolvendo personagens ilustres da nossa cidade. Shows, vários eventos, eles são realizados na Praça do Ferreiro, ok? A nossa praça nos dias atuais. É uma praça muito bonita, tá? Se você teve a oportunidade de conhecer, você sabe do que eu estou falando. Se por um acaso você não conheceu ainda, quando você tiver a oportunidade, você vai ver e vai conhecer. E é uma praça muito bonita da nossa cidade. Na Praça do Ferreira, foi fundada vários famosos cafés, né? Como o Java, que foi sede de um dos movimentos literários mais importantes da nossa cidade. O movimento, ele era conhecido como a padaria espiritual. Esse movimento nós vamos estudar na unidade 4. Foi um movimento muito legal, bem importante que aconteceu na nossa cidade. A padaria espiritual foi a primeira grande agremiação cultural fundada no Ceará. Sua fundação ocorreu em 30 de maio de 1892 e seu criador foi o poeta Antônio Salles. Era uma agremiação, eles se reuniam no Café Java, tá? Vários poetas, jornalistas, e eles produziam um jornal, e eles escreviam para esse jornal anúncios, poesias, fatos políticos, tá bom? Nós vamos conhecer um pouco mais sobre a padaria espiritual na nossa próxima unidade. Um cidadão chamado Ioiô. Você lembra desse cidadão chamado Ioiô? Veja só quem ele era. Um bode, né? Você já ouviu falar no bode Ioiô? Ele tornou-se um bicho muito querido pela população daqui de Fortaleza. Ele chegou na nossa cidade no início do século XX, exatamente em 1915. E ele era considerado um cidadão de Fortaleza. Ele andava pelas ruas tranquilamente, frequentava o teatro, frequentava ações políticas, né? Tudo isso o bode frequentava. E você pode encontrar o bode Ioiô em exposição no Museu do Ceará, que também se localiza no centro da nossa cidade. Claro que ele está empalhado, né? Você vai lá conhecer um pouco da nossa história, tá bom? Continuando, o dia em que Fortaleza vaiou o sol. Como foi isso, hein? Você já ouviu falar no dia em que o sol foi vaiado pela população no centro da Praça do Ferreira? Ah, pois é. Ele reapareceu depois de uma semana de chuva, né? E o sol foi vaiado pelos moradores de Fortaleza. E esse fato demonstra o jeito divertido da nossa gente. Quando o coitado do sol apareceu, depois de uma semana de chuva, todos os moradores de Fortaleza, né? As pessoas que estavam na Praça do Ferreira, vaiaram o sol.
fizeram assim para o sol. Coitado do sol, tadinho dele aí, ó. Você acha, vaiar o coitado do sol? Vamos agora para a página 75. Vamos estudar o passeio público e a memória da cidade, que o passeio público é outra praça da nossa cidade, tá bom? Já estudamos a Praça do Ferreira, acabamos de estudar. E sua importância para a história da nossa cidade. Que tal agora conhecer um pouco mais sobre o passeio público, que é também conhecido como Praça dos Mártires? Por que tem esse nome, hein? Essa praça foi palco de grandes acontecimentos políticos da nossa cidade, né? As pessoas que reivindicavam, que queriam melhores condições para a nossa cidade, para o nosso país, eles se reuniam na Praça do Passeio Público. Ela fica ao lado do Forte de Nossa Senhora da Assunção, né? Que atualmente é a 10ª Região Militar. A Bárbara de Alencar esteve presa no forte em 1817 por participar de movimentos da independência do Brasil e do movimento que proclamou a República do Crato. Crato é uma cidade do nosso estado aqui do Ceará. Então, assim, a Praça do Passeio Público, né, e ela com as pessoas que reivindicavam pela independência do nosso Brasil, porque quem dava ordens aqui no Brasil era Portugal, e algumas pessoas queriam o Brasil livre. E Bárbara de Alencar foi uma delas. E eles se reuniam na Praça do Passeio Público. Os heróis da Confederação do Equador de 1824 foram executados no velho Passeio Público. Então, essa confederação foi um movimento também de independência, tá bom? Um movimento político que aconteceu aqui, tá? No nosso Brasil também. E eles se reuniam lá na Praça do Ferreira, que se localiza na nossa cidade, né? Aqui em Fortaleza. O passeio público foi uma das primeiras praças da nossa cidade e sua construção é de 1884. Na chamada Belle Époque, o passeio público foi dividido em 3 espaços. Você já sabe o que foi a Belle Époque. Foi uma época em que Fortaleza seguia a moda da Europa, né? A moda europeia da França, né? Então, assim, o passeio público, a praça, foi dividida em 3 espaços. O primeiro circulavam as pessoas ricas da cidade. O segundo circulava a classe média da cidade. E o terceiro, né, a população pobre da cidade. Então, aí na imagem nós estamos vendo o primeiro espaço. As pessoas se arrumavam elegantemente para ir passear no passeio público, tá bom? Hoje em dia, o passeio público, ele não é dividido assim. Todas as pessoas podem frequentar, tá bom? O passeio público ou a Praça dos Mártires é um lugar de lazer para toda a população e se localiza no centro da cidade. Então, todo mundo, todas as pessoas de Fortaleza, as pessoas podem ir ao passeio público e ele não é mais dividido, né? Então, claro que quando for possível, você pode ir lá conhecer, tá bom? Bem, meus amores, a nossa aula de história, a nossa revisão chegou ao final. Estudem as páginas com calma, leiam novamente, para quando você receber o seu trabalho, você responder tudo certinho. Combinado? Qualquer dúvida, temos o nosso plantão. Beijinho para você e até a nossa próxima aula. Beijos!